Pessoal, então vamos falar do que é um servidor web em geral e aí depois a gente vai entrar no detalhe do Apache. Vamos ver, né, o que come, onde vive, o que faz da vida o tal do servidor web. Vamos ver o que a gente tem feito até hoje, que como comentei, a gente tem simplesmente dado 2 cliques nos arquivos HTML, mas não é bem assim que a web funciona. E vamos ver a diferença do que é uma página estática do ponto de vista de servidor, que é o que a gente tem feito até então, versus uma página dinâmica, e depois vamos falar do Apache. O que a gente tem feito até agora é aprendido as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. E para isso, a gente precisa conseguir exibir esses arquivos HTML que estão estilizados com CSS e possuem algum comportamento com JavaScript de alguma forma. E para isso a gente está usando o navegador, que é o programa que, né, lê e mostra para a gente, né, páginas web. Só que dessa forma, os arquivos de um computador não podem ser visualizados em outro. E a web foi feito com o objetivo de possibilitar o compartilhamento, né? Você publicar a sua página, digamos assim. Então, para poder disponibilizar os seus arquivos para qualquer pessoa acessar, a gente precisa de algumas coisinhas. Primeiro, que a gente precisa de um computador que a gente chama de um servidor. O que é um servidor? Basicamente, um computador que fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse servidor ele precisa conseguir atender às solicitações de pessoas que estão navegando no seu site. Quem está navegando no site está usando o navegador. Então, de um lado, a gente tem um navegador que está, digamos, possibilitando usuários a solicitar páginas HTML, e aí essas páginas possuem arquivos CSS, JavaScript, imagens, etc. Então, os navegadores fazem requisições. E aí, do outro lado, o servidor ele precisa estar rodando um programa que vai atender essas solicitações, atender as requisições. Então a ideia é que esse programa que chama servidor web, ele seja capaz de, a partir de uma requisição, enviar os arquivos solicitados. E além disso também controlar como que alguns tipos de erros devem ser comunicados. Por exemplo, se o navegador solicita um arquivo que não existe, o servidor tem que saber o que ele tem, como que ele tem que responder. Nesse caso em particular, é o tal do erro 404, né? Recurso not found, não encontrado. E existem vários outros tipos de erros que podem acontecer, e aí o navegador tem que saber conversar com o servidor web direitinho. E esse tipo de conversa, essa língua que eles usam, o navegador e o servidor web, se chama protocolo HTTP, que foi uma das coisas que o Tim propôs assim que ele criou a web no início da década de 90. Relembrando da nossa primeirona aula. Então, a ideia é, o HTTP ele é um protocolo de redes. Quando a gente lê protocolo de redes, a gente pensa em protocolo como um conjunto de regras que descrevem como duas coisas vão conversar. Nesse caso, as coisas são programas, o navegador e o servidor web. É como se fosse a língua que eles falam. Só que do ponto de vista de computação, a língua tem que ser formal. Então, o protocolo de rede é um conjunto de regras bem definidas. Como funciona o protocolo HTTP? É um modelo de requisição e resposta. Então, se você, usuário, chega no navegador, vai lá e digita o www.twitter.com. A primeira coisa que o navegador faz é descobrir qual que é o endereço IP do servidor web que está hospedando o site do Twitter. E aí, como a gente digitou twitter.com, que é a página inicial, o navegador envia uma requisição para o servidor do Twitter, que vai procurar lá na caixoleta dele, né, no sistema de arquivos, no caso, para poder ver se ele tem um arquivo que chama index.html, por exemplo, que seria a página inicial. Dado o que ele achou, ele envia uma resposta, e essa resposta contém, além de outras coisas, né, contém alguns metadados, mas contém de fato o conteúdo do arquivo, né, HTML da página inicial. Então, isso que a gente chama de modelo requisição e resposta. Aqui a gente tem dois exemplos de requisição e resposta.
Então, o que o navegador envia para o servidor? É como se fosse uma mensagem de texto, contendo isso aqui basicamente. Então, é como o protocolo HTTP funciona. Isso aqui é o formato de uma requisição no protocolo HTTP. Então, vem essa palavra aqui, get, que chama verbo do HTTP. Significa, eu quero pegar esta página ou este recurso. Que página? Barra index.html, ou seja, a página inicial do site. O navegador também fala qual que é a versão mais nova do HTTP que ele sabe conversar. Aqui no caso, a versão mais nova era HTTP 1.1. E além disso, a requisição também envia qual que é o host, ou digamos, quem é o computador que contém essa página index.html que a gente está solicitando. Essa requisição chega lá no servidor do Twitter, e aí o Twitter analisa a requisição e determina, ok, eu também sei conversar o protocolo HTTP 1.1 e a minha resposta para você é 200, e 200 significa, ok, eu tenho esse cara que chama index.html e eu vou te retornar o conteúdo desse arquivo, que está logo aqui abaixo. Só que da primeira linha até o conteúdo do arquivo propriamente dito, existem alguns cabeçalhos HTTP, que são alguns metadados que informam, por exemplo, qual que é a data lá do servidor nesse momento, quem é o servidor que está respondendo, no caso aqui foi um servidor Apache, que é o mesmo que a gente vai utilizar, como é que é o tipo da resposta, como ela está codificada e qual que é o tamanho da resposta. No caso aqui deu 131 bytes, pode contar aí. Do lado direito, a gente está vendo como que a gente tem feito. E do lado esquerdo, como que a gente vai passar a fazer. Reparem a primeira coisa na URL. Quando a gente dá 2 cliques no arquivo que está no próprio computador, a gente o navegador abre esse arquivo usando o protocolo file. Mas esse protocolo file não foi a forma como o Tim previu que a web deveria funcionar. O Tim previu que a web deveria funcionar com o protocolo HTTP. E aí, se a gente abrir a guia Network da ferramenta do desenvolvedor do Google Chrome ou do Firefox, a gente vai ver o seguinte, que o protocolo utilizado no caso de abrir com 2 cliques é o file. E como não precisa haver uma requisição de rede, fazer uma requisição que vai lá na internet e aí a resposta vai voltar, vocês reparem que o status de cada uma dessas requisições, a primeira requisição é para o arquivo index.html, depois para o arquivo CSS, depois para as imagens que estão no HTML, depois para os arquivos JavaScript, etc., elas estão todas finalizadas, sem um código de resposta. Quando a gente usa o protocolo HTTP, a primeira coisa que a gente vai notar é que a gente está acessando, não utilizando o endereço que o arquivo está no nosso computador, mas usando o nome do computador que está hospedando os arquivos. Localhost, a gente vai ver mais para frente na prática, significa o próprio computador. E a gente vai reparar que estamos usando o protocolo HTTP 1.1 e o status da resposta, a resposta a todas essas requisições que foram feitas, sendo que a primeira é do arquivo HTML, foi 200, ou seja, beleza, eu tenho esse arquivo e estou te entregando. Outra coisa muito interessante é esse gráfico de cachoeira, que mostra quando que as requisições começaram e quando que elas foram concluídas, terminou de baixar cada uma delas. Então vocês reparam que o index.html é a primeira requisição e é assim que o navegador recebe esse arquivo, ele começa a ler o arquivo HTML. A primeira coisa que ele achou foi uma referência a um arquivo CSS. Aí ele fez outra requisição e baixou esse cara. E ele continuou lendo o arquivo HTML. E aí ele viu que ele tinha que baixar uma imagem, algo da ovelha. Aí depois ele viu que ele tinha que baixar um arquivo JavaScript. E daí por diante, criando esse gráfico que a gente chama de waterfall, ou cachoeira. Então, o que um servidor web tem que fazer? Algumas coisas ele é obrigado, ele tem que fazer um mínimo, que é o seguinte: saber conversar esse tal de protocolo HTTP para poder atender as requisições que os navegadores fazem. Além disso, o servidor web ele precisa conhecer o sistema de arquivos do sistema operacional
para conseguir entregar, né, os arquivos que foram requisitados, arquivos HTML, JavaScript, CSS, imagens e tudo mais, arquivo de áudio, vídeo, etc. Mas além disso, um servidor web também pode, né? A maioria faz isso, mas alguns bem simples não fazem não. Eles podem, por exemplo, executar algum tipo de arquivo que está inscrito em alguma outra linguagem de programação para poder fazer alguma coisa, como por exemplo, sei lá, salvar um novo usuário no banco de dados, por exemplo. O servidor web também pode possibilitar que as páginas HTML elas sejam geradas dinamicamente. Por exemplo, assim que você entra num site de notícias, você vai ver sempre, sei lá, as últimas 5 notícias que estão cadastradas no banco de dados. E aí essa geração dinâmica de arquivos HTML, ela é feita usando alguma dessas linguagens de programação. A linguagem que a gente vai ver chama PHP, mas existem muitas outras. O servidor web também pode permitir a recepção de arquivos, como por exemplo, aplicações web em que você pode fazer upload de arquivos. Na hora que você está no Facebook, por exemplo, você pode fazer upload de uma imagem. Nesse caso, o servidor web está recebendo arquivos. Os servidores web também podem entender outros protocolos além do HTTP. Por exemplo, o HTTPS, o S sendo de HTTP seguro. Mas também tem FTP, SMTP e outros protocolos que são relativamente comuns na web. E por fim, um servidor web ele pode ser melhor ou pior ao gerenciar conexões múltiplas de várias pessoas que estão entrando no site ao mesmo tempo. Você pode ter servidores que são mais rápidos e servidores que são mais lentos. Então, quando você tem um site que você acha que você vai ter muitas visitas ao mesmo tempo, é interessante você se preocupar em um servidor web que vai conseguir atender essas conexões múltiplas de várias pessoas ao mesmo tempo. A gente tem esse conceito de páginas estáticas versus páginas dinâmicas, e é uma terminologia relativamente antiga, porque a página estática é quando o servidor simplesmente pega um arquivo HTML e entrega ele para o navegador do jeito que o programador escreveu o arquivo. E as páginas dinâmicas são o seguinte: existe um arquivo HTML, só que ele contém um script nele. E esse script vai, por exemplo, verificar se um usuário está logado, verificar alguns parâmetros da URL, ou então verificar o conteúdo com, digamos, as 5 últimas notícias que estão no banco de dados, vai lá e vai gerar esse arquivo HTML dinamicamente. Essa diferença de página estática versus página dinâmica, ela está um pouco defasada, porque hoje em dia a gente usa muito o próprio JavaScript para poder alterar o HTML dinamicamente, que é o que a gente vem feito nas nossas aulas. Só que essa diferenciação aqui de páginas estáticas e dinâmicas, ela está no campo do que o servidor web vai fazer com a página. Se ele vai simplesmente entregar o arquivo HTML do jeito que ele está, e aí o JavaScript é que vai mudar o arquivo, ainda assim, nessa terminologia mais antiga, é chamada de página estática. Agora, se o servidor web vai ter um programa que vai gerar esse HTML dinamicamente, aí a gente usa essa terminologia antiga para poder falar que a gente tem páginas dinâmicas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Um exemplo de site das ovelhas usando páginas estáticas. A página das ovelhas, ela tem basicamente uma página só, que é o que a gente fez lá no início do ano. Só que se a gente quisesse ter, sei lá, por exemplo, primeiro a página inicial e depois uma página que ia ter detalhes da algo da ovelha, então algodovelha.html. Depois detalhes sobre Pirata Ovelha, então pirataovelha.html e o ovelhopixel.html. Além de ter essas imagens das 3 ovelhas, a gente ia precisar também, por exemplo, de um arquivo CSS, de um arquivo JavaScript, de uma outra página HTML para entrar em contato com o produtor de ovelhas, etc. Neste caso aqui, a gente teria um arquivo index.html para a página inicial e um arquivo HTML para cada raça. Só que aqui a gente tem um problema, porque a estrutura de cada página de ovelha é muito parecida. É sempre um título, aí uma imagem abaixo e
um texto descritivo da ovelha. Só que imagina que se você tiver um menu principal que repete em todas as páginas, você ia ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em todas as páginas para esse menu. Aí agora imagina que você mude, coloque uma opção nova no menu, por exemplo. Você vai ter que sair editando todas as páginas. Se forem apenas 3 ovelhas, tudo bem. Mas imagina se for 100 ovelhas. Aí já fica um pouco complicado. Então, essa questão de repetir muito código HTML entre uma página e outra é um problema que a gente pode resolver com páginas dinâmicas. Olha que interessante. Se a gente tiver um servidor web e esse servidor web possui um back-end, que significa que ele possui um programa que vai conseguir de alguma forma gerar HTML dinamicamente, a gente pode ter uma página que chama ovelha.php e ela vai servir para todas as ovelhas, para aquelas 3, mas para as outras 97 que a gente quiser criar. Se o esqueletinho dessa página é um título, uma imagem, uma descrição, a gente vai criar nesse arquivo .php um esqueleto de uma página HTML, que vai ter um título, uma imagem e um parágrafo descritivo, além dos outros arquivos que a gente já precisaria antes. E aí, olha que coisa interessante. Existe um tipo de programa na computação que chama bancos de dados. Funciona muito a grosso modo como se fosse uma planilha de Excel, em que a gente tem linhas e colunas. Em cada linha a gente tem a descrição de uma entidade. No caso aqui eu tenho uma tabela de ovelhas e eu descrevo cada ovelha como um número único, né? um ID incremental aqui, um nome, um endereço de uma imagem e uma descrição. E a ideia desse banco de dados é que eu vou estar centralizando todas as informações que o meu site precisa para poder construir as suas páginas dinamicamente. Então, olha só que coisa interessante. Eu posso usar esse pedaço da URL que chama query string. Você coloca interrogação e aí você pode colocar parâmetros aqui. Então eu falei assim, olha, eu quero a ovelha que tem o ID igual a 1. Aí o meu servidor web, o meu back-end que está rodando no servidor web, ele vai consultar o banco de dados para poder ver se existe uma ovelha com ID 1. Se existir, vai pegar os dados dessa ovelha e vai montar a página. Ou eu posso usar o ID igual a 2 e pedir os detalhes da ovelha 2. Ou eu posso pegar a ovelha 3 e pedir os dados da ovelha 3. E se eu pedir uma ovelha com ID 25? Aí, essa ovelha 25 não existe no banco de dados, pelo menos ainda. Aí o meu back-end lá no servidor web, ele vai retornar um erro 404 dizendo que essa ovelha não foi encontrada. Voltando a falar de URLs, isso aqui também é uma coisa que a gente viu bem de leve no início do curso, significa Unique Resource Locator. A ideia é de que na web a gente não tem apenas páginas. A web enxerga tudo como sendo recursos. Então, uma imagem é um recurso, uma página HTML é um recurso, um arquivo CSS, um vídeo, um arquivo JavaScript, tudo são recursos. E aí todos esses recursos possuem um localizador ou então um endereço. E essa URL ela tem um formato que é o seguinte, ela começa com um protocolo que pode ser usado para poder acessá-la. Então aqui no caso estou usando o protocolo HTTP seguro. Depois ela tem um pedaço que chama host. O host significa basicamente em que computador esta página ou este site está hospedado. Então aqui no caso está falando que está hospedado no computador do Google. Aí depois do host vem uma barra e aí a gente chama esse pedaço de caminho. Aí você pode ter barra search, barra alguma coisa, barra alguma coisa. Tudo isso, barra, 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 se chama caminho. E é como se fosse o arquivo dentro deste site que a gente está querendo acessar. Depois do caminho, eu posso ter a query string, que é interrogação, e aí alguns parâmetros. Quando você faz uma busca no Google, você pode reparar o seguinte. Aqui eu busquei por URL espaço parts lá no Google.
Aí ele me redirecionou para essa página, google.com.br/search, interrogação, HL é igual a PTBR e Q é igual a URL parts. O que significa esse Q? Eu não sei, isso aqui é alguma coisa interna do back-end da Google, mas eu imagino que Q significa query, que é qual que é a pesquisa que eu estou fazendo no Google. HL, possivelmente, como isso aqui é PTBR, deve significar qual que é a língua do computador que está solicitando, para o Google saber que ele tem que dar resposta em português brasileiro, por exemplo. Além desses pedaços, esses 4 pedaços aqui, também pode ter na URL uma outra parte que chama o hash fragment. Então colocaria aqui, ó, jogo da velha, ou hashtag alguma coisa, que é o que a gente costuma usar para poder fazer links internos, né? Você colocar um link que vai para o meio de uma página e não para o topo dela. Por que eu estou mostrando a URL novamente? Porque é muito comum o back-end, ou seja, o programa que está executando no servidor web, usar informações da query string para poder fazer uma pesquisa, uma busca num banco de dados e aí retornar as informações, que é o que a gente fez aqui no caso das ovelhas. Olhamos para a query string que tinha um parâmetro id igual a 3, aí o back-end foi lá, fez uma consulta ao banco de dados perguntando, olha, existe alguma ovelha que tem o id 3? Ah, existe, e aqui estão os detalhes dela. Aí a página HTML foi montada dinamicamente dessa forma aqui. Existem muitos servidores web disponíveis. A gente vai falar do Apache, mas também tem Tomcat, JBoss, IIS, Nginx. Existem servidores web que servem para a gente, não são servidores, digamos, sérios, mas são servidores que a gente usa durante o desenvolvimento do nosso site. Um deles que eu gosto muito chama HTTP Server e ele funciona em linha de comando. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu poderia usá-lo. Eu estou aqui na página da Superloja e eu poderia dar 2 cliques no arquivo index.html, que é o que a gente tem feito até então. Mas em vez disso, eu vou abrir um servidor web aqui, ó, usando esse HTTP Server. E eu vou especificar também qual porta que eu quero abrir esse cara. Eu vou falar que eu quero abrir na porta 8080, mas não precisam se preocupar com essa questão de porta. Aí ele me falou, olha, beleza, o site está disponível, né, nesse endereço aqui, ó. Ali eu poderia digitar qualquer um. Então eu vou abrir aqui. E aí vocês vejam que eu tenho a página carregadinha aqui. Se eu mudasse a porta e falasse que eu quero abrir na porta 8000, por exemplo, aí agora eu vou atualizar aqui, ó, 8080, não deu nada, mas na 8000 está lá o meu site. Esse 127.001 aqui poderia facilmente ser substituído por localhost, e vocês vão ver isso aí várias vezes na vida, e a explicação para isso eu vou deixar para o enunciado do exercício de hoje. Esse HTTP Server, ele simplesmente envia os arquivos estáticos, né, os arquivos HTML, CSS, JavaScript, sem fazer nenhum tipo de processamento nesses arquivos. Então a gente fala que a gente tem um servidor web que simplesmente envia arquivos estáticos ao navegador. Só que além disso, a gente tem servidores web mais parrudos, que eles podem executar scripts ou programas escritos em diversas linguagens, como por exemplo na linguagem PHP, ou na linguagem Python, ou Java, ou ASP.NET, e muitas outras. Esses programas que executam no servidor web é o que a gente chama de back-end, ou seja, a parte oculta de um site. Vou dar um exemplo, o Facebook ele é escrito em PHP e ele usa o servidor web que chama Apache. Só que, como o PHP faz parte do back-end, a gente nunca consegue ver o código PHP do Facebook. A gente consegue ver só o que o código PHP do Facebook retornou para o navegador, que por acaso é HTML. O navegador não entende de PHP, nem Python, nem Java, nem ASP.NET. O navegador entende HTML, CSS e JavaScript.
Aí o que esses back-ends fazem? Eles vão executar um programa em alguma dessas linguagens que vai retornar HTML, CSS e JavaScript para o navegador. Já que o Apache ele é o que a gente escolheu, vamos falar um pouquinho dele. Ele é o servidor web mais utilizado desde que ele foi criado em 1995. Até hoje ele não perdeu esse posto. Ele é muito comumente utilizado usando a linguagem PHP, mas ele não precisa se restringir a PHP. Dá para você usar Apache junto com Ruby, dá para você usar Apache junto com Python, por exemplo. Outras linguagens, mas 99% das vezes ele está sendo usado com PHP. E por que ele fez tanto sucesso e continua fazendo? Porque ele é altamente configurável, tá? Ele atende, ele é muito flexível, ele é gratuito, ele é extensível na medida que permite você criar novas funcionalidades para o servidor web. Ele tem um desempenho bom e ele é multiplataforma, ou seja, tem Apache tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para Mac. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou utilizar o Apache para poder hospedar um site, o mesmo site que eu estava usando aqui agora, tá? O meu Apache aqui, ele está desligado, mas eu vou ativar nesse momento agora. E aí vocês reparem que as portas que o Apache se conectou são a porta 80 e a porta 443. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente entrar nesse endereço para ver o que tem lá. Ó, localhost ou 120.0.0.1. Como a porta 80 é a porta padrão, eu posso colocá-la ou eu não preciso colocá-la também, dá na mesma. Aí ele está me mostrando, olha, o Apache junto com esse aqui é primo do MySQL, dá na mesma, tá? Mas o PHP está instalado na sua máquina. Só que o que eu quero? Eu quero pegar a Superloja, vou dar um Ctrl C aqui, e aí eu vou lá onde eu instalei o meu Apache. Tá aqui, ó, champ htdocs, e aí eu vou colar aqui. E eu vou colocar só assim, ó, loja. Agora, se eu digitar localhost /loja, eu estou acessando a minha loja a partir do Apache. Não tem nada de PHP aqui ainda, apenas um servidor, né, web muito famoso que está simplesmente entregando os arquivos HTML, CSS e JavaScript de maneira estática. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa interessante, a gente vai precisar do PHP.